Vamos lá. Para o historiador Arnold J. Meyer, as duas guerras mundiais, a de 1914 e 18, e a de 1939 a 45, devem ser vistas como constituindo um único conflito. Uma, segundo o dos 30 anos. Essa interpretação é possível pelo fato. Qual o assunto que o pessoal está esperando da prova? Segunda Guerra Mundial. Já pensaram nessa possibilidade? Em fazer uma questão envolvendo as duas? Por quê? Porque a segunda é decorrência da primeira. Aí você diz assim, poxa, André Rosa, isso é novidade, né? A segunda decorrente da primeira, o senhor disse a coisa mais óbvia possível. Eu disse uma coisa óbvia porque você está sabendo demais da matéria. Mas concorde comigo, se infelizmente acontecesse uma terceira guerra mundial, ela não teria nada a ver com a segunda. Então, a segunda é uma decorrência da primeira mesmo. São muitos aspectos na primeira que não foram resolvidos para, infelizmente, acontecer a segunda. Então, a ideia é o seguinte, tá? Pode ser que venha uma avaliação das duas guerras por conta das suas extremas semelhanças. São guerras imperialistas, envolvem nacionalismos, envolvem situações revanchistas, mas só que a Primeira Guerra ela já vai ser uma guerra, vamos dizer assim, mais entrincheirada. Alianças que são feitas e que têm mudanças muito constantes. Já na Segunda Guerra, baseado nos regimes totalitários, querem acabar com determinadas nações que provocaram nessas iniciadoras da guerra a situações, vamos dizer, conflitantes, crises econômicas. É a história da Alemanha se vingar da Inglaterra, é a história da Itália se vingar da França e coisas desse tipo, tá? Então a dica que vale é, estude as duas, porque a Primeira Guerra, quando você sabe ela bem direitinho, principalmente motivos principais, você acaba sabendo a segunda também. Principalmente por conta de um motivo. Vamos lá? O que acabou a Primeira Guerra Mundial? Ou como vai acabar a Primeira Guerra Mundial? Com a rendição da chamada Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança acabada, finalizada, a Tríplice Aliança, portanto, ela vai dar a vitória para a chamada Tríplice Entente, dos entendimentos, que é ligado à Inglaterra, tá certo? E a Inglaterra, unida à França, vão fazer agora um amistício, que é um tratado que finalizará a guerra, é o fim das armas, o amistício. E esse tratado é o Tratado de Versalhes. Já ouviram falar, meninos, que o Tratado de Versalhes é um tratado que tem um duplo efeito? Qual o duplo efeito do Tratado de Versalhes? Ele ter acabado com uma guerra e ter começado com uma outra. Exige tanto da Alemanha que a Alemanha resolve se vingar. É como se o nazismo fosse realmente essa vingança em relação até mesmo ao tempo da Primeira Guerra Mundial. A nossa questão aqui, número 4, indo direto ao nosso assunto, é a opção C de casa. Apesar da paz do período entre guerras, a Segunda Guerra teria sido causada pelos dispositivos decorrentes da paz de Versalhes em 1919. É aquilo que eu acabei de lhe dizer. A situação da Alemanha com esse Tratado de Versalhes fica tão terrível. Eu vou dizer aqui uma informação tão impactante para você que, quem sabe, você vai pensar que eu me enganei. A situação econômica da Alemanha após a guerra, principalmente as exigências criadas pelo Tratado de Versalhes, começa a criar uma decadência, uma crise na Alemanha tão grande que o setor inflacionário, a inflação da Alemanha era de 1000% ao dia. Eu vou repetir, 1000% ao dia. Era de 32.400% ao mês. A situação era tão assim crítica, absurda, que o pessoal não pegava mais dinheiro para ir comprar alguma coisa. Ele pegava dinheiro para queimar em troca de carvão. Existe um caso, né, que o pessoal chega a contar, que um cara estava carregando um dinheiro no carro de mão e para ver uma vitrine, imaginando um dia poder comprar aquelas coisas. Quando ele se vira para pegar o carrinho de novo com aquela bolada de dinheiro, o dinheiro estava na calçada e levaram o carrinho. Por quê? Porque no final das contas o carrinho vale mais do que o dinheiro.
Eram bilhões de marcos. Mas o cara preferiu o carrinho. Por quê? Porque era melhor o carrinho. Tá certo? Então, no final das contas, esse é o detalhe a ser lembrado. As duas guerras têm uma ligação. A guerra que está, quem sabe, vamos dizer, em lembrança maior é a segunda, mas não deixe de estudar a primeira, tá certo? Nesse caso, a quarta questão acaba sendo a opção C de casa.